O Jornal do Meio-Dia está de volta e o procurador de Justiça, José Antônio Borges, alertou durante o evento Cibus Veritas, que significa comida de verdade em latim, que Mato Grosso, mesmo sendo um grande produtor de alimentos, ficou conhecido pela fome durante a pandemia da Covid-19 e que ainda não tem garantido alimento suficiente para a sua população. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o Procurador de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira. Boa tarde, procurador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, seja bem-vindo. Procurador, nesse evento aí que a Camila citou, foi apresentado um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso que mostra que se Mato Grosso fosse um país, ele estaria no mapa da fome. Só que o Brasil saiu do mapa da fome. Exatamente. O que é que acontece por aqui? A professora da Universidade Federal, Patrícia Nogueira, que fica até a sugestão para vocês trazerem aqui, ela trouxe esses dados, porque nós, 3.900.000 habitantes que nós temos, e na insegurança alimentar grave, passando fome de forma severa, nós temos 3,9% da população hoje, ou seja, da fila do osso, que era 100 mil, Camila, hoje nós estamos para 150 mil pessoas nesse estado passando fome com insegurança alimentar grave. Exatamente. E chegamos a esse ponto porque, na avaliação do senhor? Nós temos vários fatores. Uma é a desigualdade social, a redistribuição de renda, aquelas pessoas que são contra a transferência de renda através de Bolsa Família. Aqui, diga-se de passagem, o governo do estado também tem um cartão de Ser Família de R$100 por família. Muito pouco, não é? Somando-se é pouco, mas é alguma coisa. Mas o grande detalhe é o seguinte, o Brasil tem produção de alimentação para alimentar 800 milhões de habitantes, 3 vezes mais da nossa população. O problema é que nós temos uma política de ultraprocessados, que entre comprar uma banana e um macarrão instantâneo, o macarrão é mais barato que uma banana. Então, nós temos também uma... E muito menos saudável. E muito menos saudável. Então, nós temos uma população, às vezes, que é outro problema. Hoje nós temos mais crianças obesas do que no peso certo, mas comendo ultraprocessados, cheio de sal, de açúcar e até de alguns conservantes cancerígenos. Então, uma inversão de valores, dessas redes de distribuição diz que daqui a 10 anos ele quer que o Brasil ninguém mais faça comida. Então, tem uma inversão de valores nisso aí. Outro detalhe, 77% da alimentação que chega à nossa mesa são dos pequenos agricultores. Então, 77% daquilo. E eles só têm 25% da terra produtiva. O resto é soja. Soja que, aliás, 3 municípios, um deles é o Humaitá, que eu me lembro, já está se plantando soja no estado do Amazonas. Então, vai virar tudo soja e daqui a pouco não vai ter a água, porque a água vem da floresta e vem do cerrado. Nós temos uma esquizofrenia ambiental nesse país. Agora, doutor, fazendo uma análise, não apenas do Mato Grosso, mas números de todo o Brasil, né? Por exemplo, as regiões, conforme dados do IBGE, desde 2023, 2024 também, que mais sofrem com a insegurança alimentar, são Norte e Nordeste. Coincidentemente, são estados, por exemplo, que têm aumentou-se muito o número de beneficiários de programas sociais. No Brasil, hoje, 40% das pessoas, quase 100 milhões de pessoas, recebem diretamente benefícios como Bolsa Família. O que explicar tudo isso e quais são as soluções que esse evento do Ministério Público aponta? Bem, o Cibus 1, que nós começamos antes da pandemia, está ligado à agricultura familiar e nós implantamos em 36 escolas as hortas dentro das escolas para a própria merenda, que pela legislação federal e para quem adere, não pode ter ultraprocessados. Então a transferência de renda é uma necessidade que tem até nos Estados Unidos. Alguns têm um falso discurso de que as pessoas não querem trabalhar porque estão recebendo Bolsa Família. Uma mãe, que a maioria são mulheres que suas famílias que cuidam, uma mãe com 3 filhos, ela precisava ganhar para ter o que dá para os filhos, 6.800, segundo o Instituto que traz essa data. Então, o salário mínimo é formal, ninguém vive com o salário mínimo. Essa é a verdade. Teria que ter uma revisão até dos impostos? Exato, porque dessa forma, ninguém tenha mais dinheiro para pagar ninguém vive de salário mínimo. Né? Eu não me recordo se Mato Grosso tem salário mínimo estadual, mas de São Paulo é R$ 1.900. Então, um salário mínimo ninguém sobrevive, ainda mais uma família. Por isso que tem que ter a transferência de renda. Procurador,
essa informação aí de que 150 mil pessoas aqui em Mato Grosso, quando acordam, não sabem se irão conseguir comer, é baseada em dados da Organização das Nações Unidas, da FAO. Agora, esse estudo aí, o que pode ser feito com esse estudo aqui em Mato Grosso? Vai ter sequência esse debate? Bem, vai ter o Cibus 3 dentro do Ministério Público, como um articulador, e o Ministério Público vem com a função de transformação social, que nós devemos valorizar os pequenos produtores, Lúcio. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, outro dado importante. Muitos dos pequenos produtores não conseguem o selo agroecológico de produtos saudáveis, porque 90% do nosso estado, as pequenas produções perto da cidade estão contaminadas pelos agrotóxicos. Ainda a gente tem esse outro problema. Outro problema, só um município... Que não é do pequeno produtor, não é do pequeno, do grande. Que chega nas cidades também. Outro grande problema. E o pequeno não tem apoio e nem assistência técnica. Mas o avião que traz o agrotóxico chega na cidade e chega nos pequenos produtores. Então, nós temos que valorizar os pequenos produtores para esse alimento diminuir os atravessadores, que esse alimento chegue, através das feiras municipais, para as pessoas, com mais qualidade e um preço menor. Agora, doutor, muito se fala em ajudar a agricultura familiar para que se desenvolva, para que Mato Grosso não precise trazer de outros estados hortifruti, esses alimentos, mas fica só no discurso, né? Pouco se faz na prática para desenvolver esse setor tão importante. Só um dado, né? O mundo vai virar soja, o Brasil, porque nós estamos, pensa bem, esse ano, o ano passado, nós importamos da China feijão preto, porque aqui não se plantou feijão preto suficiente. Então, os alimentos básicos da nossa cultura estão sumindo numa política de ultraprocessados e também do pequeno agricultor não tendo estímulo para plantar. Feijão da China, feijão preto. Procurador, mudando de assunto aí, o Conselho Nacional do Ministério Público está lá com uma resolução para obrigar promotores e procuradores para que eles morem na comarca onde eles trabalham. E procede essa informação de que aqui em Mato Grosso os promotores eles têm autorização para ficar mais de 6 meses longe da comarca? Nós temos aqui um regramento que o promotor pode trabalhar remotamente, justificando para o corregedor, de 6 ou 8 dias, eu não me recordo exatamente. Só com autorização para estar fora e por algum motivo justificado, todo mês ele pode fazer esses 6 dias fora da comarca. Agora, na verdade, Lúcio, em termos de Brasil todo, juízes ou promotores, infelizmente, meia dúzia que tentam burlar, meia dúzia, eu falo no estado de Mato Grosso, no Brasil, acaba conspurcando toda a classe ministerial e do judiciário. O que tem que ter, e aqui eu posso dizer do nosso corregedor, doutor João Gadelha, é fazer a fiscalização e toma as medidas. Mas é por causa de meia dúzia que tem toda esse desgaste institucional por esses que tentam Mas burlar. além, procurador, desses 8 dias, tem 2 meses de férias por ano, tem lá mais um mês de compensatória, e aí é o seguinte, se somar tudo isso, dá mais de 6 meses. Esse regramento que existe aqui em Mato Grosso, está correto isso? Isso é um regramento nacional, que há uma discussão até da reforma administrativa do Estado, e é uma questão a ser discutida, né, a respeito de ter 60 dias de férias, diferente da população trabalhadora. Essas coisas precisam ser regulamentadas. A verdade é o seguinte, Lúcio, de qualquer forma, nós ganhamos muito bem, os melhores salários desse país, para a gente estar na comarca ali, na poeira, no buraco, comendo coisa com agrotóxico e sentindo as dificuldades. Por isso que nós somos agentes políticos. Nós não somos um mero funcionário, nós somos de Estado, de carreira. Então, e é isso que tem que ser cumprido. Esperamos que o Conselho Nacional, sem generalizar, a pior coisa é generalizar, o Conselho do Ministério Público traga as regras para que, efetivamente, esses promotores e juízes sejam punidos. Agora, por outro lado, tratar promotor e juiz como criança ou bandido que tem que ser monitorado, como se fala nessa resolução, isso é um grande erro de respeito. Agora, as corregedorias têm como sim descobrir se esses promotores ou não estão na comarca, mas agora eu me sentiria intimidado
e penalizado por aquilo que não fiz, ter um rastreamento onde eu estou. Isso eu acho que é completamente descabido ser feito com juízes ou promotores que não são crianças. O senhor se refere à questão da geolocalização, Exatamente. é isso? É. Agora, doutor, a lei que rege, digamos, né, falando numa linguagem mais popular, essas normas do Ministério Público, permite que os promotores fiquem realmente 200 dias fora, legalmente se quiserem? É isso que soa como um excesso de privilégios, né? O senhor falou, uns ótimos salários para cumprir o seu dever, que não é fácil. Mas a própria lei protege a classe, isso não acaba trazendo um problema para a comarca que precisa ali ter seus direitos defendidos, o promotor presente no local, na sua visão? É que nós temos 60 dias de férias. Nós temos, às vezes, pelos plantões, as compensatórias. Somando daí. Eu não sei se dá toda essa soma. Isso tem duas formas de se resolver. Ou o colega daí tira aquele direito por ter trabalhado, né? Ou ele recebe isso compensatoriamente. Essa é a discussão. Quem tem que ver isso é o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça desses regramentos. Mas, na sua opinião, não fica comprometida a atuação desse agente público estando 200 dias fora da comarca? O trabalho remoto é muito bom e importante. O evento Cibus mesmo, enquanto estava tendo palestra, promotores estavam lá no seu computador digitando e, ao mesmo tempo, ouvindo a palestra, 2 em 1, né? Então, o trabalho, justificando-se para isso, sim. Agora... 200 dias. Agora, o juiz ou promotor morar em Miami, o juiz ou promotor morar no Nordeste e trabalhar no Mato Grosso, isso é um desrespeito com a população, né, que inclusive paga o salário dele, sem dúvida nenhuma. Procurador, falar aí de um outro trabalho, né? O senhor tem lá uma proposta de um vacinômetro. Isso está em execução para checar... principalmente os municípios aí do interior, diante de todo o negacionismo que o Brasil viveu? Esse é um projeto já de 4 anos, Lu. O vacinômetro é o seguinte, o governo do estado premia os melhores municípios que acabam tentando ter o índice de 95% de vacinação para não ter o caso que vocês mostraram aí de sarampo. E na minha procuradoria nós temos o projeto vacinômetro dos piores. Então, os 44 piores municípios, de 90 em 90 dias, eu tenho esses dados, tem lugares que não tem 50% de vacinação. Né? Então, O senhor se lembra aí quais seriam hoje os 3 piores? Não lembro, Lúcio. Depois eu posso... Mas os 40... de 90, e aí a gente manda para os promotores para que nós tentamos fazer o governo incentivando que continue e nós dizendo aqueles que são os piores. Claro que é uma resistência em relação a isso, infelizmente, da vacina. Houve uma ideologização a respeito de ciência, de vacina, e muitas pessoas não se vacinam. A Covid continua matando. Idosos, crianças, que os números baixaram, infelizmente, graças à vacina. E agora, infelizmente, nós estamos vendo sarampo, que era uma doença já erradicada no nosso país, que precisa tomar esses cuidados para se evitar que crianças morram por essa doença. E conforme esse projeto, existem dados de antes, por exemplo, da pandemia, para que realmente a gente constate que atualmente houve uma piora, um desincentivo à vacinação, doutor? O desincentivo começou com a politização da saúde e da ciência, né? Aliás, o atual governo dos Estados Unidos, o ministro é um Kennedy, né, da família Kennedy, ele é contra as vacinas. Ao mesmo tempo que olha só, ao mesmo tempo que ele é preocupado da população americana não se vacinar, que o sarampo tem aumentado muito, lá ele é preocupado, como saúde, uma política da obesidade, né? Porque voltamos aos ultraprocessados. Não, ele desmontou, inclusive, a instituição que cuida das vacinas nos Estados Unidos. Desmontou. Exatamente. Nós não podemos copiar esse tipo de coisa, né, gente? Nós estamos no século XXI. Se hoje a população, as pessoas estão chegando à nossa média de vida de 74 anos, na verdade, as pessoas mais humildes e pobres que estão nesse calor vão viver menos de 70 anos. E quem mora nos bons bairros vão viver no Brasil 84 anos. É isso. Né? Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço, sempre pronto aqui para prestar esclarecimentos à população. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.